Estamos perto do final de 2019 e muitos querem saber qual foi o melhor celular do ano. O Tudo Celular elegeu o iPhone 11 Pro Max como a opção mais completa. O seu problema é o preço bastante salgado. Será que ele realmente é a melhor compra ou o Galaxy Note 10 Plus acaba oferecendo um melhor custo-benefício? É isso que você confere neste comparativo com o tudocelular.com. Discutir beleza é algo complicado. Alguns preferem o visual mais retangular do Galaxy Note 10 Plus, enquanto outros acham o iPhone mais bonito. Vamos ser práticos. O iPhone leva vantagem por ser mais compacto, não ter a tela curvada nas bordas que aumenta os reflexos, e seu design menos retangular o torna mais confortável de usar com apenas uma mão. Já o Galaxy Note 10 Plus tem melhor aproveitamento frontal, vem com apenas um furo para a câmera que rouba menos espaço da tela que o entalhe gigante do iPhone. E tem opções de cores mais modernas, como a Aura Glow com seu efeito furta-cor. A qualidade de construção nos dois é igual. Temos celular de metal com traseira em vidro. E por falar em traseira, no iPhone temos um design mais chamativo e que não agradou muita gente. Os buracos das câmeras são grandes e destoam do restante do corpo do aparelho. Já a Samsung decidiu apostar em algo que já havia conquistado o público, copiando assim o visual do P30 Pro da Huawei. Os dois possuem resistência contra líquidos, sendo a certificação IP68. No entanto, a Apple alega que seu produto pode ser submerso pelo dobro da profundidade do rival e que também é resistente a refrigerante e café. Mas tenha em mente que a garantia é bem limitada com relação a danos causados por líquidos. Nenhum deles tem entrada para fone de ouvido P2. Como vantagem, o Note 10 Plus tem slot para microSD para expandir o armazenamento interno. Qual dos dois leva a melhor em design? Aqui podemos dar o nosso primeiro empate, já que cada um tem as suas vantagens. Quando o Galaxy Note 10 chegou ao mercado, foi eleito o celular com a melhor tela. E o mesmo aconteceu com a chegada do novo iPhone. A verdade é que o painel OLED de ambos é excelente, seja em reprodução de cores ou nível de brilho. Porém, temos que concordar que o iPhone 11 Pro Max leva a melhor aqui. O seu brilho é superior ao rival, além de ter contraste maior, o que torna mais agradável enxergar o conteúdo na tela mesmo sob luz direta solar. E na parte sonora, ambos trazem alto-falantes estéreo. Na verdade, o modelo da Samsung possui 3 saídas de som. Há uma extra que fica no topo do aparelho. Com isso, ele deveria superar o rival da Apple, certo? Apesar de ter apenas 2 alto-falantes, o iPhone 11 Pro Max tem som mais potente e envolvente. Além disso, há um melhor equilíbrio entre graves, médios e agudos. Aqui damos 2 pontos para o iPhone pela sua tela e som superiores. Já em recursos, o modelo da maçã não traz muitas novidades. Ele vem com o iOS 13 de fábrica, que também está disponível para uma dúzia de modelos da maçã. Você terá praticamente os mesmos recursos em qualquer iPhone atualizado. O Galaxy Note 10 Plus, por outro lado, traz recursos que você não encontra em outros celulares Android. Ele vem com a S Pen, que facilita fazer notas ou até mesmo tirar fotos de longe. Há suporte para gestos para controlar a câmera, além de digitalização de objetos com seu scanner 3D. Já com o Samsung DeX, você terá uma área de trabalho em um PC usando o Android. Na parte biométrica, há o Face ID, que é mais ágil e seguro que a biometria facial do Galaxy. Porém, o modelo da Samsung tem leitor de digitais sob a tela, que acaba sendo mais prático por funcionar bem, mesmo em locais mais escuros. Aqui o Galaxy Note 10 Plus leva um ponto por ser mais recheado de recursos. O iPhone 11 Pro Max estreia o chip Apple A13 Bionic, o mais recente disponível em celulares. E como esperado, o modelo da maçã é o mais rápido que testamos. O Galaxy Note 10 Plus nem mesmo é o Android mais ágil que passou pelo tudocelular.com. Em benchmarks, a diferença é ainda maior e o hardware da Apple deixa o Exynos comendo poeira. Mesmo a versão com Snapdragon também fica muito atrás. Outro ponto a se levar em consideração é que o iOS flui melhor que a Samsung One UI. Por mais rápido que o Note 10 Plus seja, uma hora ou outra ele dá uma engasgada. Nos jogos, ambos conseguem rodar todos os títulos que testamos no máximo possível. E aí a vantagem fica com o iPhone 11 Pro Max de novo, porque alguns jogos rodam melhor no iOS do que no Android, como jogos de corrida da Gameloft, por exemplo. Não há o que discutir, o iPhone leva facilmente mais um ponto por seu melhor desempenho.
O Galaxy Note 10 Plus tem bateria maior, pouco mais de 300 mAh de vantagem. Era esperado que ele superasse o rival da maçã em autonomia, certo? Bem, mais uma vez a Apple mostra que o iOS é melhor otimizado que o Android, pelo menos o Android da Samsung. O 11 Pro Max rendeu 6 horas e meia a mais em nosso teste padronizado, ficando entre os melhores que testamos até aqui. Agora essa história de que iPhone é ruim de bateria ficou para o passado. Mas e o tempo de recarga? Este era outro ponto que a Apple ainda pecava muito. A empresa finalmente incluiu um carregador mais potente na caixa, que reduziu bastante o tempo de espera. Porém, aqui o Galaxy Note 10 Plus leva vantagem por passar metade do tempo na tomada. Vamos dar um ponto então para cada. O iPhone tem a melhor autonomia, mas o Galaxy recarrega muito mais rápido. No iPhone temos 3 lentes, enquanto no Galaxy A4 o modelo da Samsung traz o sensor TOF, como destaque que serve para o mapeamento 3D e adicionar o efeito de realidade aumentada nas fotos. Os dois aparelhos oferecem lente ultra-wide e também teleobjetiva. A Samsung leva vantagem na lente mais ampla, entregando fotos de melhor qualidade e com um balanço de cores mais acertado. Já a Apple perde menos qualidade ao usar o zoom óptico para aproximar objetos. O Galaxy tem HDR mais eficiente, especialmente ao tirar fotos contra a luz. Já o iPhone captura maior nível de detalhes e apresenta menos ruídos graças ao Deep Fusion, que estreou com o iOS 13.2. À noite os dois tiram boas fotos, mas o modo noturno da Apple está à frente do rival. As fotos não apenas saem mais claras, mas o iPhone consegue preservar mais os detalhes, especialmente de elementos mais distantes. Para a câmera principal damos um ponto a cada, já que eles se destacam em aspectos diferentes. Com a câmera frontal, tanto o iPhone quanto o Note 10 Plus registram boas imagens. E a Samsung reduziu bastante aquele efeito de boneco de cera tradicional, mas ainda continua suavizando as fotos para esconder defeitos de pele. Em selfies, o iPhone é melhor na luz, enquanto o Galaxy é melhor à noite. O modo retrato tem uma melhor separação da pessoa e do fundo no modelo da maçã. Além disso, no 11 Pro Max há os efeitos de estúdio. Por mais que a frontal da Samsung tenha evoluído bastante, o iPhone ainda é melhor para selfies. Em vídeos, o Galaxy leva a vantagem no sistema duplo de estabilização mais eficiente, com qualidade geral bastante similar entre os dois celulares. Na frontal, é a vez do iPhone levar vantagem, por gravar com maior fluidez em 4K a 60 fps. A Apple também quis inovar com seu Slowfe, que é uma tentativa de popularizar o uso da câmera frontal para fazer vídeos em câmera lenta. A Samsung também começou a implementar algo parecido em alguns dos seus celulares. A captura de áudio é excelente em ambos, mas o iPhone registra áudio com efeito espacial, que dá maior imersão ao usar os alto-falantes do aparelho. Na pontuação aqui, temos então em vídeos o iPhone levando pequena vantagem pela frontal e também pelo áudio de maior qualidade. Chegamos na parte que mais dói, pelo menos no bolso. Por estarmos falando do celular mais avançado de cada marca, eles têm preço bastante salgado, principalmente aqui no Brasil. O modelo da Samsung já pode ser encontrado por volta de R$5.000. É caro? Sim, mas não tanto quanto o iPhone que custa R$6.600. Aqui não há o que discutir, você paga menos no Galaxy Note 10 Plus e leva um celular com 4 vezes mais armazenamento. Ponto para o modelo sul-coreano por ser bem mais barato. O iPhone 11 Pro Max realmente é o melhor e vence o Galaxy Note 10 Plus. Se você quer o melhor celular do ano, invista no modelo da maçã. Ele é o mais rápido, tem excelente bateria, sua tela e som impressionam e ainda tira ótimas fotos e vídeos. Porém, ele custa muito mais que o rival da Samsung e para muitos essa diferença não compensa. O Galaxy Note 10 Plus acaba oferecendo um melhor custo-benefício e pode ser uma melhor escolha. E se você já fez a sua escolha, os melhores preços para qualquer um dos dois modelos estão nos links aí na descrição, logo abaixo. Aproveita para comentar qual modelo você prefere e o motivo. Eu vou encerrando por aqui este comparativo, um grande abraço e até a próxima.